que tipo de sintomas são os mais comuns, mais frequentes, que a grávida pode prestar atenção? Opa, estou sentindo isso, pode ser pressão alta. Olha, 2 sintomas devem ser sempre olhados com muito carinho. Primeiro, a dor de cabeça, em qualquer região da cabeça, principalmente se for na região da nuca, e o aparecimento de tontura. Então, quando você tem uma gestante que começa a ter episódios de tontura associada não a esse tipo de dor de cabeça, nessa situação o principal quadro que a gente observa do descontrole da pressão arterial dessa paciente. Então dor de cabeça na região da nuca, que nós podemos chamar também de nucalgia, e a tontura são os principais. E a gestante, no caso já tendo ali esses sintomas, enfim, tem alguma coisa, algo assim que ela possa fazer, mesmo que antes mesmo de ir ao médico? Tem alguma medida que ela pode fazer protetiva para ela, assim, de maneira preventiva, até que ela consiga chegar ao médico, ou ela não pode fazer nada, ela precisa ir diretamente ao médico? Olha, essa pergunta é bem interessante, porque é uma situação que ela tem que ir ao médico, e o que ela pode fazer nesse intervalo é evitar ações que podem dar prejuízo à paciente. Como? Vou citar um exemplo. Vamos supor que a gestante trabalhe no ambiente de cozinha, né? Então tem muitos afazeres lá na cozinha, como por exemplo, que utiliza faca. Não é interessante você fazer movimentos finos, com muita dor de cabeça e muita tontura, que você pode provocar um acidente, né? Então, os movimentos que necessitam de muita agilidade não se deve fazer até procurar o médico. E algumas profissões também, como por exemplo, se você trabalha como taxista, né, que você anda no trânsito, o próprio calor do momento associado à dor de cabeça pode causar um mal-estar, uma tontura e pode até levar você a um desmaio. Então, essas atitudes, essas ações devem ser evitadas até você procurar o médico, mas tem que procurar o médico. Medicação, tem alguma assim que, digamos, a gestante está liberada, que ela poderia tomar para dor de cabeça? Aquela gestante que às vezes a mulher já tinha uma enxaqueca e de repente ficou pior durante a gestação, ela já tinha o hábito de usar uma medicação para tratar a enxaqueca, agora está grávida. Não é incomum as mulheres chegarem para fazer o pré-natal já na metade da gravidez para frente. A gente percebe muito isso no consultório, no ultrassom. As mulheres chegam para fazer pré-natal, você fica, como assim? Você já está no metade da gestação e ainda nem iniciou o pré-natal. Então, muitas vezes elas se colocam muito a alguns riscos e talvez até mesmo a parte medicamentosa seja um deles, né? Olha, o fato de usar medicação tem 2 grandes problemas. O primeiro problema é a paciente vai se sentir melhor, vai ficar assintomática e vai retardar na cabeça dela a necessidade de procurar o médico. Isso é um problema. O segundo problema é que a maioria dos remédios de pressão são abortivos ou provocam malformação na criança. Então, infelizmente, aquela mulher vai tomar um remédio que naquele momento vai ser benéfico para ela, a pressão vai cair, vai normalizar, mas potencialmente pode provocar uma coisa muito grave na criança, caso a criança venha a nascer com malformação ou até mesmo interromper a gestação pelo infarto, pelo aborto, desculpa. Meu cotidiano é de infarto, eu já confundi, mas pelo aborto, né? Então eu não aconselho você usar a medicação sem avaliação do seu obstetra por causa desses potenciais problemas. O parto, no caso da pressão alta, uma mulher que tem a pressão alta, já está, enfim, tratando ali durante a gestação pré-natal dela, tem alguma indicação na sua visão em relação ao parto, algum cuidado em relação ao parto, alguma via do parto que seja a mais indicada em relação aos cuidados com essa pressão? Certo, nós temos aí 2 cenários. O primeiro cenário é a pessoa que já tem a pressão alta e engravida, né?
E o outro cenário é a pessoa que não tinha pressão alta e ficou com a pressão alta durante a gestação. Nesses dois cenários, caso a paciente esteja com sua pressão controlada, o tipo de parto que ela vai realizar fica a critério dela com a obstetra. A gente não interfere de maneira alguma qual é o tipo de parto. Não tem um tipo de parto preferencial se a pressão dela está controlada. Tanto naquele que já tinha a pressão e continuou, apenas a gente modifica as medicações, quanto aquela que não tinha pressão alta e começou a ter a pressão alta. Nas duas situações, se tiver controlada a pressão, a via do parto é indicação do obstetra com ela, para a gente não tem nenhum tipo de diferença. Não tem nenhuma contraindicação.